pessoal, tudo bacana? Eu sou a Andy do Mon Petit Poisson, bem-vindos a mais uma resenha aqui no blog. Hoje eu vou falar de livro. Sim, hoje tem vídeo resenha. Vou falar de um livro de um autor que todo mundo conhece. Você pode até não ter lido todos os livros dele, você pode de repente não gostar da escrita dele, você pode até não ter visto os filmes dos livros, né, baseado nos livros. Mas quando eu falar o nome do autor, você com certeza vai falar, cara, já ouvi dele. E em compensação, você pode ser um fã que já leu tudo e tá super ansioso para saber qual é o próximo livro, né? O que trata desse novo livro dele. Bom, o livro que eu vou falar é esse aqui, ó. É A Origem, do Dan Brown. A Origem veio, né, com mais um best-seller, mais um livro que o autor vai bombar, com certeza. Não sei se vai virar filme, né, porque alguns livros dele já viraram filme, o Código da Vinci, o Anjos e Demônios, tava em produção, ele tem mais 2 livros, né, eu não sei qual dos 2 estava em produção, não sei se é verdade, não sei se não é. E esse aqui eu até gostaria que ele se virasse filme, porque A Origem, ele vai falar, como o nome diz, da origem da vida, né? Eu gosto do Dan Brown porque ele gosta dessa teoria da conspiração, ele adora colocar religião no meio, ele adora dar essa fugentadinha de religião, e eu não sei se isso é bom ou ruim, né? Mas todos os livros dele têm essa pegada. E aí eu vou começar logo pelo ponto negativo. O ponto negativo do Dan Brown é que é o tipo de autor que ele joga na máxima de time que está ganhando, a gente não mexe, né? Se a gente pegar todos os livros dele, eu acho que o único que eu tiraria é o Ponto de Impacto, e eu esqueci o nome do outro livro. São os 2 livros que não tem o Robert, o da capa azul e o da capa verdinha, que eu li também, tá, gente? Os outros livros, tudo tem essa pegada com a religião. Não necessariamente com a Igreja Católica, né, sendo ela mais forte, mas sempre tá ligado a, entre aspas, destruir algo que a população acredita que foi fundamentado na igreja, que a igreja inventou, ou algo desse tipo, né? Esse é um ponto decorrente em todos os livros dele, sempre tem alguma coisa desse tipo. E o que acontece esta pessoa, esse personagem que ele coloca, vai acontecer alguma coisa com ele. O cara vai morrer, o cara vai sofrer um atentado, o cara vai ficar impossibilitado de falar, enfim. E esse cara é o que descobriu esse babado, né, essa relação contra a ciência e a igreja. E aí quem entra em cena é o personagem, é o Robert, e ele vai junto com geralmente uma personagem feminina percorrer algum determinado lugar do mundo, né, alguma cidade, algum país, atrás das informações. Aí junto com aquele país vem alguma arquitetura significativa daquele país e um autor, né, uma figura, eu diria que uma figura que é importante. Pode ser fisicamente falando. Quando eu falo fisicamente, eu digo assim, personagens que existiram, pessoas que existiram na história, ou pode ser uma coisa meio, vamos dizer assim, alguma coisa meio metafórica, alguns personagens que, ai meu Deus, foi criado, tá nessa relação. Então sempre tem a ver algum personagem. Então aqui na Origem não foi diferente, a gente vai seguir esse mesmo roteirinho que eu acabei de falar pra vocês, tem no livro de ponta a ponta. Então, por um lado, eu acho que fica repetitivo, fica cansativo. Você já sabe o ponto a ponto, entendeu? Algumas pessoas falam que não gostam muito do Dan Brown por causa disso. E eu respeito a opinião e super entendo, sabe? Porque realmente, você já sabe o que vai acontecer, você já sabe qual é o próximo passo. Agora o cara vai chegar. Agora ele vai falar com a personagem feminina. Agora a gente vai entender um pouco quem é o vilão da história. Isso é normal. Então, se você não gosta do Dan Brown por causa disso, esquece nesse livro, porque continuaremos nessa linha. Por outro lado, é algo que a gente poderia dizer o seguinte, tá funcionando, entendeu? Ele não é best-seller à toa, vende livros, é porque o jeito que ele tá narrando as histórias dele
as pessoas estão gostando. Se não estivessem gostando, elas não comprariam os livros, provavelmente. Ou ele não escreveria mais, ou ele ia mudar a forma de escrever. Como isso não está acontecendo, né, continuamos na máxima do time que está ganhando não se mexe. Aqui, em A Origem, ele vai falar de duas coisas, aliás, vamos dizer assim, 3 itens, mas de 2 itens que eu amei ler neste livro. O primeiro que ele escolheu a Espanha, precisamente Barcelona. O livro se passa mais da metade do tempo em Barcelona. Faço um parênteses, é uma cidade linda, maravilhosa, muito animada, muito com, assim, um pouco desse espírito nosso brasileiro, né? E, sério, é uma cidade que tem muita coisa. E o segundo personagem é o Gaudí, um personagem ícone para Barcelona, né? Tipo assim, nossa, a arquitetura que ele criou, fantástica. Eu visitei as obras dele e eu ficava lá olhando e falando, cara, como é que o cara conseguiu fazer isso, sabe? Tipo assim, essa visão, esse pra frentex que ele era, e vale muito a pena visitar as obras do Gaudí, cara. A gente fica assim, que como diria a Anitta, você vai ficar, ó, babando, e a gente fica babando mesmo, é muito impressionante, então vale a pena. E nesse ponto que eu quero entrar, quando ele fala de arquitetura, quando ele fala das obras do Gaudí, que ele escolhe falar, que é a Casa Milà e claro, a mais famosa de todas, que é a Igreja da Sagrada Família, ele descreve com detalhe, gente, com uma perfeição que, sério, nem livro de história da arquitetura descreve com tanto detalhe. Eu acho que talvez por isso as pessoas gostem, porque você se sente dentro daquele local. Eu lembro que o primeiro livro dele, O Código da Vinci, eu não tinha conhecido ainda o Louvre. E depois que eu tive no Louvre, né, porque eu li o livro primeiro e depois que eu viajei, você tá lá, sabe? Você lembra das coisas. Eu lembrava das coisas quando ele falou dos pontos, né? A marcação das linhas em Paris. E eu comecei a prestar atenção nisso, sabe? Uma parada que, tipo, que bobeira, né? Mas eu comecei a prestar atenção nisso enquanto eu andava. Quando eu cheguei lá pra ver a Mona Lisa, eu falei, caraca, tipo assim, tu tem uma sala enorme, o quadro é desse tamanhozinho, tu tem um outro quadro de costas gigante. Sabe? Você começa a ter essa relação com uma coisa que você escreveu no livro. O segundo livro dele, que é o Anjos e Demônios, que se passa em Roma, né? Eu já tinha ido a Roma, e quando eu li, eu falei, nossa, tipo assim, eu visitei, sabe? Quando eu vi o filme, eu ficava, putz, eu estive ali. É uma relação que você tem, que ele escreve com detalhes, que você se sente dentro do ambiente. Então, assim, realmente, ele se apropria de um jeito de escrever que é incrível. Eu acho que isso faz com que a pessoa acabe se apaixonando, não digo pela escrita ou pelo, meu Deus, a história é fenomenal, mas eu acho que se apaixonar de ficar envolvido na história, porque você quer realmente saber o que vai acontecer, você quer conhecer um pouco da arquitetura, você quer saber um pouco dos detalhes. Por que ele escolheu falar da Sagrada Família, sabe? O que tem que quando a gente visita a gente não presta atenção? Você começa a se lembrar dessas situações, né? Então, ele faz esse parênteses muito bacana. Ele fala do Gaudí, que é o segundo ponto, né? Ele fala de detalhes da vida dele, de coisas bacanas. Aí vem aquelas teorias da conspiração no meio dos livros, que eu particularmente gosto, eu acho que é legal, eu acho que é divertido, eu acho que é doido. Então, eu colocaria essa questão. E vem por último, mas não menos importante, a questão da igreja, da religião. Esse livro ele não se centra muito na igreja católica, não. Ele fala da origem da vida. Tipo assim, se a gente conseguir reproduzir aquele boom que teve lá no início, né, de quando começou a metamorfose, do não temos nada e começamos a evoluir, seria a gente, né, brincar de Deus com isso, a gente construiria um novo planeta. É essa relação que ele começa a fazer. E um pouco da questão também de inteligência artificial, bem interessante. Então, assim, ele fala de coisas interessantes, sabe? Esse livro eu acho que ele tem uma pegada que nos faz pensar. Eu gostei da história. Foi uma história que ela começa meio devagar, né? Aquele lenga-lenga no início, mas depois que começa o corre-corre da aventura, você começa a querer entender.
Os capítulos, eles são divididos por alguns personagens, então a gente tem o Robert, né, na busca lá do colega lá, porque o que ele queria dizer com esse negócio da origem. A gente tem a questão da Espanha, né, a questão do governo espanhol, porque um dos personagens estaria ligado com o príncipe, né, e toda aquela situação também que está acontecendo na Catalunha. Ele traz um pouco disso para o livro, uma coisa atualizada, não entrando no mérito político, ele não entra nas coisas de política, mas ele fala nesse seguinte sentido, né, de que quando você tem alguém, vamos dizer assim, importante, né, a presidência ou a realeza envolvida, mais pessoas estão envolvidas, né, então essas informações, o que está acontecendo, né, imagina, eles estão logo no início do livro, eles estão em Bilbao, e acontece, tipo assim, alguém é morto, entendeu? Imagina nossa, que clima negativo, tipo assim, no meu país, num evento super importante, dentro de um dos museus mais famosos, tipo, alguém morre no meio de uma coletiva. Tipo assim, é pra deixar todo mundo com o cabelo em pé, então vem muitas coisas disso. Outros capítulos a gente tem o vilão, né, da nossa história, vamos dizer assim, a galera da teoria da conspiração. Então você vem aos poucos conhecendo todos esses personagens, entendeu? Quem são essas pessoas, o que está acontecendo, qual é o momento delas naquele pedaço da história, mas também o que está de background, né? O que está no fundo. Porque eu não, tipo assim, eu tenho uma história por trás, né? Então a minha resposta a alguma coisa tem a ver com as coisas que eu vivi, que eu aprendi. Então ele faz essa relação. Às vezes ele volta no passado daquela pessoa para saber por que a pessoa entrou naquilo. Não que o fim justifique os meios, mas eu acho que talvez traga um pouco de humanidade para a gente entender que toda ação tem uma reação. Então foi um livro bem bacana. Eu gostei bastante, apesar, né, de ser bem parecido com outras coisas que ele já escreveu, a linha dele. Mas, por esse ponto, eu acho que ele está sempre tentando inovar, está sempre trazendo coisas bacanas. Até mais ou menos assim, 25% do livro, os primeiros 25%, o livro é bem parado, é bem chato, é bem monótono. Mas depois daí eu acho que dá um clique e você vai embora e você vai com muita vontade. Então, vale a pena ficar de olho, vale a pena dar uma chance. Pra você aí que já é fã do Dan Brown, óbvio que você já vai estar dando uma chance. Se bobear, você já até leu, já sabe de tudo, já pode interagir. Pra você que tava na dúvida, eu acho que vale a pena só por Barcelona. Não, brincadeira, não, mas assim, gente, Barcelona, a descrição que ele faz. Repara só, a partir de agora, quando você for ler as coisas do Dan Brown, a descrição detalhada que ele dá da arquitetura. Eu acho que ele realmente fica uns 2, 3 meses lá, indo todo dia, anotando, tirando foto. Ele deve fazer alguma coisa quando ele chega em casa, não é possível. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa vídeo resenha. Espero os comentários de vocês. Aproveitem para se inscrever no canal, né? Dá um joinha aqui no vídeo, se inscreve, porque assim toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser avisado. E aí você já vem correndo para saber e interagir junto comigo. Deixa seus comentários também e, claro, segue o blog nas redes sociais, tá? Twitter, Facebook, Instagram e lá no monpetpoisson.com. A gente tem resenhas nas terças, quintas e sábados, beleza? É isso, gente. Eu fico por aqui. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!